Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou estar fazendo aqui a manutenção de um controle PlayStation 5. O que eu vou fazer aqui? Fazer a troca dos analógicos, substituir por Hall Fat, tá? Esse controle aqui é de um colega meu, ele pediu para ver se eu trocava. Eu vou fazer a troca aqui para ele. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí, deixar o seu joinha se curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos, hein? Beleza, pessoal? Vamos fazer a manutenção desse bicho aqui. Retrofuturo. Então, galera, para começar a fazer a manutenção aqui, o que a gente vai precisar? Obviamente, né, dos Hall Fat, eles estão aqui. Esses daqui são os Hall Fat da K-Silver, tá? Vocês vão ver que tem descrição, K-Silver. É uma marca muito boa, pelo que eu vi, o pessoal recomenda muito. Ele não tem aqueles dois furinhos aqui em cada lado para fazer o ajuste do analógico. Por quê? O controle de PlayStation 5 e 4 você consegue fazer o ajuste lá pelo acho que é Game Control Test lá, daí você consegue fazer uma verificação e fazer os ajustes por lá. Primeira vez que eu vou estar usando esses da K-Silver aqui, eu vou ver como que vai ser. Eu comprei mais dois pares para analógico de PlayStation 4, do controle de PlayStation 4. E aí eu vou estar usando esses daqui. Para fazer aqui a abertura, vamos precisar de uma chave Phillips. Vou fazer a troca aqui. E vai precisar de uma, como eu falei aqui, de uma chave Phillips. É uma de 4 cantos, seria essa daqui. E também desses, eu não sei o nome desse daqui, mas é tipo para abrir canto, né? Para que ele serve? Ele não danifica as peças, né? Não danifica o controle. Então a gente consegue fazer a abertura mais tranquilo, sem dar aquelas marcas de chave ou até alguma coisa mais dura, né? Vou tentar deixar a mesa o mais limpa possível, porque eu tenho uma mania de estar abrindo aqui e deixando um monte de equipamento. Então, um monte de ferramenta aqui solta. Hoje eu vou tentar deixar um pouco mais organizada possível aqui para não estar poluindo muito a imagem do vídeo. Vou fazer a primeira parte aqui. Vou colocar aqui já o ferro de solda esquentando. Ferro de solda aqui para soltar os fios aqui do analógico, tá, pessoal? Então, ó, amarelo, verde, preto e vermelho, tá? Essa é a sequência aqui. Vamos ver se já tá chegando a temperatura. Então, pessoal, já fiz a abertura aqui de toda a carcaça dele, removi já a placa. Então a placa tá aqui, como vocês estão vendo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desoldar aqui. Eu comprei um ferro de solda aqui feito de cobre. E o que? Ele já tem um encaixe perfeito aqui para quando você for fazer a desolda, você encaixa ele e ele desolda por completo. Você saca os analógicos facilmente, não precisa ficar dissoldando um por um e puxando com o sugador, porque às vezes fica ainda resíduo de estanho e fica complicado para remover o analógico. Então aqui você colocou ali, ele dissoldou, você saca ele inteiro. Vocês vão ver aqui no vídeo como que vai ser. Eu só tô aguardando aqui para ele aquecer, ó, já aqueceu, então é só a gente fazer o processo aqui. Ó, realmente. Então aqui, o que eu faço? Eu posiciono ele aqui para encaixar certinho. Eu venho e posiciono aqui em cima, ó.
Guardo aqui um segundo. Posiciona aqui novamente. E todo o processo de aquecimento. Ó, já saco ele na hora. Então é muito rápido. Você não precisa ficar sofrendo muito. Então, ó, mesma coisa do outro lado. Veio aqui, posiciono. Guardo uns segundinhos. Ó, solto também. Então, não tem problema nenhum. É muito rápido. Então já tá aqui, já deixo esfriando ali. Agora eu vou fazer a limpeza com o sugador. Ó, já viram que foi removido. Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer a limpeza com o sugador. Vou vir aquecendo aqui com o ferro normal. Não devia ter desligado. Acabei desligando aqui. E agora eu venho fazendo essa limpeza aqui com o sugador. Então, ó, isso aqui já fiz a sucção, aí depois é só limpar a base e parte de cima aqui. Vamos fazer aqui do outro lado. Então aqui foi feito toda a remoção do fluxo. E agora eu vou fazer uma limpeza aqui na parte superior dele aqui, para garantir que não vai cair excesso, nada, né? Para isso daí, o que eu vou utilizar? Vou estar utilizando aqui esse fio aqui de cobre. O que ele faz? A gente tira o excesso. Então a gente vai passar ali e tirar o excesso do estanho que ficou. Para isso eu vou colocar um pouquinho de fluxo para garantir que vai aderir ali na peça. Mas aí, só um pouquinho na peça não, desculpa, nesse fio aqui de cobre, tá? Só para remover um pouco desse excesso aqui, fazer uma limpeza aqui superficial. Show. Depois aí eu passo álcool isopropílico para tirar o excesso daí de fluxo também, tá? Aqui, tá limpo essa primeira parte. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Show? Ficou limpo? Agora, o que eu vou fazer? É álcool isopropílico. Vou pegar aqui um cotonete. O cotonete, né? Eu não tenho aqui, eu vou lá buscar. Bom, não tinha cotonete menor, acabei pegando esses grandes aqui que tinha, né? Eu tinha aqui em casa. Então, passo aqui um pouco e tirar o excesso aqui de fluxo. O fluxo não é bom ficar em excesso, tá, pessoal? Tem que fazer uma boa limpeza, remover o fluxo, porque ele é oxidante, tá? Então ele pode, com o tempo aí, ele vir a danificar a placa. Então é bom que quando faz essas manutenção aqui, remova o excesso, tá? O álcool aqui que eu estou utilizando é álcool isopropílico, tá? Não é álcool comum. O pessoal acha que pode estar utilizando álcool comum, não é recomendado, porque o álcool comum ele não é 100% álcool, né? A evaporação dele é mais demorada e isso pode acarretar ali de umedecer algum componente, alguma coisa ali e ser prejudicial, tá? Então, o ideal é usar o álcool isopropílico, tá? Então tá aí, tá? Limpo. Agora vamos fazer o teste aqui para ver se vai passar sem enroscar em alguma coisa. Se tem que talvez limpar um pouco mais os furos aqui. Encaixou perfeito. Não precisou nem fazer esforço não, ou uma segunda limpeza. Mesma coisa o outro lado. Então já está posicionado aqui. Eu vou começar a fazer a soldagem.
Como que eu faço aqui a soldagem? Eu acho que vocês já viram em alguns vídeos, eu dou uma leve pressionada aqui para ele ficar bem próximo da placa, e eu pego nos aterramentos aqui do conjunto do analógico, pego o aterramento maior. Então eu faço o ponteamento ali no aterramento para travar e depois eu venho fazendo a solda nas demais partes. Vamos lá. Uma travadinha, seguro, aguardo dar uma esfriada. Mesma coisa aqui do outro lado. Eu faço um travamento em X, tá? Pode ser bobeira? Pode, mas eu gosto de ter esse cuidado aqui para garantir que vai ficar bem preso, tá? E agora sim, com ele travado, eu vou fazer as demais soldas. Eu vou dar um confere aqui para ver se ficou bem encostado na base. Por quê? Se não ficar bem rente à base, ele vai ficar torto depois. Ó, aqui ele tá bem rente à base. É um excesso aqui de fluxo. Aí. Bom, aqui essa parte está finalizada, galera. E agora é testar ele. Pessoal, fiz o teste do controle com ele aberto. Só conectei aqui no computador para fazer o teste do analógico, para ver se estava funcionando perfeitamente. Então, funcionou legal. Agora ele está aqui. Eu já fechei ele, já deixei ele montado. Eu não gravei o vídeo da montagem porque é bem simples a montagem, tá? É bem prático. Da mesma forma que eu fiz as desconexões, tem que conectar tudo de novo, fechar ele, tá? Então, para ficar um vídeo um pouco mais rápido, porque os meus vídeos estão ficando muito longos, né? Então, para acelerar um pouco mais o processo, ele já tá aqui montado, tá? Tá funcionando perfeitamente. Eu vou conectar aqui para vocês verem. Eu vou usar para fazer o teste nele aqui, para vocês estarem vendo. O Gamepad Tester, tá? É excelente para esse tipo de condição. Aqui, ó, ele tá conectado, ele já reconheceu, assim, deu a luz branca e azul. Aqui eu só dou um toque, então, no controle, e ele já acaba mostrando aqui todo o layout do controle, e ele vai estar indicando aqui os botões. Então, os botões que eu for utilizando, ó, ele acaba mostrando ali. Então, você consegue fazer um teste rápido aqui dos controles. Aqui tá dos potenciômetros aqui do R2 e o L2. Então tá aqui testando. E aqui estão os analógicos, ó. Vocês podem ver que não tem drift. Tá voltando pro ponto central perfeitamente. Esses analógicos KS da K-Silver são muito bons, tá? São excelentes. Eu vi aqui, testei aqui rapidinho, mas deu pra ver que é um analógico muito bom, tá? Aqui você também tem o teste de circularidade, tá? Então dá pra fazer aqui, ó, um teste de circularidade. Vamos ver se eu consigo fazer por aqui. Faz o giro completo aqui, ó. A diferença de erro aqui ficou de 6.02 e aqui, opa, vamos ajustar aqui, ó, 7.2. O que acontece? Os analógicos, eles fazem a leitura em 4 cantos. Quando você faz a calibração da circularidade, é deixar ele o mais redondo possível, tá? Então essa é a lógica da circularidade. Para fazer isso, claro que quando você monta o analógico, ele não está 100% no centro, tá? Então você tem que fazer a calibração. O analógico, aqueles amarelinhos, eles têm 2 furos que você faz o ajuste com um clips ou algo assim. E esses da K-Silver, ele não tem um furo, você pode fazer o ajuste pelo software, tá? Então tem um software, eu vou trazer num próximo vídeo para vocês, vou explicar bem certinho como faz a calibração. Essa calibração, ela vale tanto para o controle do PlayStation 4 quanto para o PlayStation 5, tá? Então fica aqui a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal aí, pessoal, deixe seu joinha. E aguarde o próximo vídeo aí que eu vou trazer a calibração. Vou estar mostrando como fazer a calibração tanto para o controle PlayStation 5 quanto o controle de PlayStation 4. Beleza, pessoal? Valeu aí, um abraço para vocês, até mais.